Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 15. Onde nós leremos a partir do verso de número 51. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 51, leremos até o final do capítulo, que é o versículo 58. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podeis assentar. O assunto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é a ressurreição dos mortos. A ressurreição física, porque os gnósticos, uma seita que já começava naquele tempo, sustentava que a condição feliz e desejada não seria este corpo mortal ser revestido de imortalidade, mas seria a pessoa ser liberta do corpo, da corporeidade. Para eles, a esperança final seria o tempo em que as pessoas iriam estar livres do corpo, como se este lhe fosse uma prisão, não uma criação de Deus, mas talvez uma punição pelo pecado, uma ação de uma divindade perversa que nos enclausurou na matéria. A esperança seria deixar este corpo e viver como puro espírito, numa condição no além. Esta era a visão dos gnósticos. Mas o apóstolo Paulo contesta isso. Embora seja verdade que quando este corpo físico sucumbir pela morte, nosso espírito, nossa alma, se somos crentes, estarão com Deus. Esse não é o estado definitivo, o final. É o que nós chamamos de estado intermediário. Porque o estado definitivo da nossa redenção é quando houver a ressurreição física. Deus nos fez com um corpo, quando Ele criou todas as coisas, fez a criação material, inclusive deu-nos um corpo. Ele disse: eis que tudo é muito bom. Portanto, não há nada de negativo em si, no mundo material, ou na nossa corporeidade. E Jesus veio resgatar tudo o que foi perdido pela queda. Ele veio trazer de volta para Deus tudo o que foi arruinado pela queda. O pecado matou-nos espiritualmente, separou-nos da fonte de vida que é Deus. Introduziu na nossa alma a concupiscência, a cobiça, o desejo forte de autossatisfação, que alguns chamam de natureza pecaminosa, pecado original.
E o pecado trouxe ao nosso corpo o processo de envelhecimento, enfermidade e morte. E o plano redentor de Deus é para restaurar tudo o que foi arruinado pela queda. Por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Como dizia Irineu de Leão, um dos mestres da igreja antiga, Jesus veio recapitular a nossa história que foi mal escrita por Adão. Ele tornou-se o homem perfeito, o homem ideal. Ele realizou o projeto de Deus na criação, que Adão não realizou, mas o fez em nosso proveito, para que nós levássemos o benefício da sua retidão, e ele levasse sobre si, naquela cruz, os nossos pecados. Irineu dizia, tudo que ele assumiu, ele redimiu. Se ele se fez corpo, ele também envolveu na redenção a nossa corporeidade. Nossa esperança final é ter um corpo ressuscitado, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus Cristo na sua ressurreição. E é disso que Paulo fala. Paulo fala que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou e ele é o precursor da nossa ressurreição. No texto que eu li está a se dizer quando isso acontecerá. A ressurreição dos crentes não será no mesmo momento que a dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão no final. Estarão diante do que lá no Apocalipse é chamado o grande trono branco, o que as pessoas costumam chamar de juízo final, onde todos os que não creram no Evangelho, não se refugiaram na cruz de Cristo, comparecerão. Igualmente todos aqueles serão lançados no lago de fogo, mas de alguma maneira que não entendemos, alguns terão uma intensidade de sofrimento, talvez decorrente da culpa pelas maiores oportunidades que tiveram de se converter. Alguns terão maior intensidade de sofrimento que outros. A condenação é eterna para todos eles, mas o grau de intensidade que os incomodará será diverso. Mas nós ressuscitaremos por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Paulo chama a ressurreição dos crentes no arrebatamento da igreja, lá na carta aos Filipenses, de ressurreição dentre os mortos. Quer dizer que alguns mortos continuarão lá e nós ressuscitaremos dentre eles. Os que não creram estarão ainda em seus túmulos para uma ressurreição futura de condenação. Mas quando Jesus vier para tirar daqui o seu povo antes da grande tribulação, então os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, ou seja, sem que passemos pela morte, nós teremos o nosso corpo transformado para ser conforme o daqueles que o obterão pela ressurreição. Seremos transformados e juntamente com eles, com os que ressuscitarem, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, fala disso de que estou falando. Iremos nos encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus virá aqui para tirar seu povo antes que venha sobre este mundo os flagelos de que fala o livro do Apocalipse. Noé entrou na arca, somente depois veio o dilúvio. Ló saiu de Sodoma, somente depois choveu fogo e enxofre sobre a cidade. Assim também, disse Jesus, será na vinda do Filho do Homem. Um será tomado e o outro será deixado. Seremos arrebatados, mas nessa oportunidade os que morreram em Cristo ressuscitarão antes que os que estiverem vivos. E os que estiverem vivos como crentes serão transformados e com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor, seremos tirados daqui. Jesus disse, vou preparar-vos lugar lá no céu. João 14, ele fala, depois virei e vos levarei para mim mesmo. Ele está falando para nós, crentes.
Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este acontecimento será numa fração de segundo. A Bíblia usa a expressão átomo, que nós traduzimos na nossa Bíblia por momento. Num átomo de tempo, numa partícula indivisível de tempo. Acontecerá num abrir e fechar de olhos. De repente o mundo perceberá que um povo desapareceu da terra. A Bíblia diz: Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E depois veio o dilúvio e destruiu a todos. Não será percebida a nossa saída daqui da terra, quando formos arrebatados. O texto está falando disso. 1 Coríntios 15, eu vou reler a partir do verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo usa essa expressão, um mistério, ele quer dizer que é uma coisa que não estava anteriormente revelada. O Velho Testamento fala de ressurreição dos mortos, fala, lá em Daniel 12, fala de ressurreição, de justos, de injustos, de justos e injustos. O que não era mencionado no Velho Testamento é que alguns, sem morrer, obteriam a transformação de seus corpos na direção da imortalidade. É esse o mistério do verso 51, quando ele diz: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. O Velho Testamento falava da ressurreição, mas era omisso quanto a esta verdade, de que por ocasião da vinda de Jesus Cristo, para nos arrebatar daqui, alguns estarão vivos, muitos estarão vivos, crentes, e não terão que morrer para obter um novo corpo, serão em vida transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E por que que isso não era revelado no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento desconhece a existência da igreja, embora fale indiretamente, na medida em que trata de Jesus, de seu sacrifício, dos efeitos, mas o Velho Testamento tem profecias para os gentios, as nações, e profecias para os judeus. A igreja, enquanto um povo distinto dos gentios, distinto dos judeus, um povo composto por aqueles que foram redimidos dentre os judeus e gentios, em que não há judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Isso não era claramente manifesto no Velho Testamento. Há profecias de juízo para as nações, há profecias sobre Israel, e obviamente há profecia sobre Cristo, seu sacrifício, e pessoas que serão beneficiadas por isso, mas sem delimitar a igreja como um povo distinto, como o corpo místico de Jesus. Isso é conhecido somente na revelação neotestamentária. E logo, se o arrebatamento é da igreja, se os que estiverem vivos para serem transformados na vinda do Senhor são da igreja, então isso não foi falado no Velho Testamento. Mas aqui Paulo diz: agora eu estou dizendo, vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele prossegue no verso 52, num momento, que é num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, o corpo, se revista de incorruptibilidade. Logo, a nossa esperança não é ficar despido, é ser revestido. Não é perder o corpo, é ter o corpo revestido de incorruptibilidade. Porque convém que isto que é corruptível, o corpo, se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, o corpo, se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada, engolida, foi a morte na vitória. E Paulo começa a festejar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, irmãos, é o salário do pecado estabelecido pela lei. Mas Jesus levou sobre si os nossos pecados e morreu a nossa morte lá na cruz e padeceu em nosso lugar para nos resgatar de debaixo da sentença definitiva de morte, para nos obter perdão para os pecados, para nos fazer participantes da sua experiência própria de ressurreição. E o verso 58, que é o que nos interessa por razão do Congresso de Missões, diz assim: portanto, é uma linguagem de conclusão, portanto, o que ele está dizendo aqui tem a ver com o que anteriormente foi falado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há, portanto, um estímulo, há, portanto, um convite para que sejamos diligentes na obra de Deus em função desta promessa de termos um corpo glorificado, de Jesus voltar, de haver ressurreição dos fiéis naquele momento. Algo disto que eu descrevi interessa, daí a expressão, portanto, interessa como estímulo para que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. E vamos entender de que maneira uma coisa leva a outra. Primeiramente, eu gostaria de mostrar as coisas de que Paulo fala aqui. Ele diz que nós devemos ser firmes e constantes. Não devemos fazer a obra de Deus episodicamente, de acordo com a temperatura emocional que estamos vivendo. Nós devemos fazer a obra de Deus disciplinadamente, independentemente de estarmos fortalecidos com emoções que nos incendeiem naquele momento. Devemos ser firmes e constantes, sabendo que este é um dever permanente nosso, é missão da igreja. Estamos aqui para sermos sal da terra, luz do mundo, para pregarmos o evangelho a toda criatura. Então, há uma palavra para que nós sejamos não vacilantes, não oscilantes, mas firmes e constantes. Depois ele fala não de intensidade, mas de extensão. Devemos ser abundantes na obra de Deus, não apenas fazer com disciplina, sem ser sob o calor emocional de um estímulo circunstancial, mas também fazer muito a obra de Deus, fazer em toda parte. Devemos ser abundantes na obra de Deus. Paulo foi um exemplo disso. Ele disse: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, antes trabalhei mais do que todos eles. E nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, não é desperdício de tempo, vai ter a sua devida recompensa. Qual a relação disso com ressurreição, transformação do corpo, vinda de Jesus, arrebatamento da igreja? Vejam só, a primeira relação é essa. Na hora que nós estamos fazendo a obra de Deus, obviamente dessa maneira, firmes e constantes, abundantes, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos ter cansaço, de certa maneira, nós vamos exigir do nosso corpo. Paulo mesmo dizia: eu esmurro meu corpo e eu reduzo à servidão, para depois de eu pregar aos outros não ser desqualificado para a coroa
para o galardão, então a obra de Deus exige algo físico. A Bíblia diz: ide, é um movimento de ir, de andar. Bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas, dos que pregam a paz. Paulo, meus irmãos, por razões de perseguição, teve que descer de um muro de uma cidade dentro de um cesto. No navio sofreu naufrágio, ficou no abismo, em alto mar. Ele passou perigos entre os judeus, entre os falsos irmãos. Uma vez foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Pregar o evangelho envolve, portanto, subjugar o corpo para colocá-lo a serviço de tudo isso. E Paulo diz que nós devemos ser abundantes. Mas Paulo está dizendo: vale a pena o cansaço. Vale a pena o processo de subjugar o corpo, porque nós vamos receber um corpo glorificado. Essa é a primeira lição. Ou seja, não se incomodem de afadigar este corpo. Não se incomodem de usá-lo com todo o esforço na obra de Deus, porque ele vai ser trocado por um outro. Ou melhor, ele vai ser revestido para ser outro, de imortalidade, de incorruptibilidade. Essa é a primeira relação. A segunda relação, irmãos, é a seguinte: quando Jesus vier e houver a ressurreição dos que morreram em Cristo, e os vivos crentes serão transformados e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a Bíblia diz que nós lá no céu compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós, Paulo fala, crentes, na segunda carta aos Coríntios 5, compareceremos perante o tribunal de Cristo para darmos conta do que fizemos através do corpo, seja bem, seja mal. Note, o termo Cristo é indicativo de Jesus como Salvador. Esse tribunal de Cristo ao qual compareceremos no céu não é um tribunal que possa nos condenar ao inferno. É um tribunal exatamente ao qual comparecerão crentes. Embora todos os que creem sejam salvos pela graça e vão entrar no céu, nem todos serão igualmente galardoados. A Bíblia fala de galardões, de recompensas. Nós não temos como imaginar exatamente como isso será, mas a Bíblia fala da coroa da vida para aqueles que suportam provação, da coroa da justiça para os que amam a vinda do Senhor. Haverá, portanto, coroas, haverá, portanto, galardões diferenciados, de acordo com o nosso progresso em santificação, de acordo com o que nós fizemos em prol do reino de Deus sobre a terra. E como Paulo está falando de ressurreição física, da vinda de Jesus, e é nesta ocasião que, levados ao céu, nós vamos comparecer diante deste tribunal e seremos galardoados. Então ele diz: portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho vai ser recompensado, não é vão no Senhor. Meus irmãos, como a Bíblia é perfeita e a doutrina bíblica é maravilhosa, quando nós morremos, no tempo presente, se somos crentes, nossa alma e espírito que andam conjuntamente, estarão com Deus, nosso corpo irá ao pó. Mas lá no céu, ainda sem um corpo, onde estaremos no pós-morte, não haverá diferenciação. Todos os que morrem como crentes entram igualmente no céu como estado intermediário, porque ainda não estão no estado definitivo, o corpo não ressurgiu ainda, e lá não haverá ainda essa distribuição de galardões, como aqueles que morrem e vão para o inferno neste tempo presente, suas almas, seus espíritos estão igualmente no inferno,
Eles vão receber diferentes sentenças de intensidade, de pesar, somente quando ressuscitarem, para irem não ao que é chamado de inferno, mas ao que a Bíblia chama em grego de Geena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, onde o inferno será lançado dentro. Mas nós, se morrermos agora, estamos igualmente no céu. Nós seremos julgados segundo as nossas obras para sermos galardoados de maneira diferenciada, somente com a ressurreição física. Por quê? Porque as obras pelas quais seremos galardoados, nós as praticamos com um corpo. Então Deus só vai nos julgar para galardoar diferentemente quando nós estivermos no corpo com o qual fizemos as obras. Por isso que, segundo aos Coríntios 5 diz, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o que fizemos por intermédio do corpo, seja bem, seja mal. Deus não nos julgará para dar galardões diferenciados, a não ser quando nós estivermos no corpo com o qual fizemos as obras, embora agora um corpo imortal e glorificado. Por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque isso mostra, irmãos, como a Bíblia tem uma noção forte de responsabilidade. O Espírita diz que você é julgado pelo que fez numa encarnação quando você estiver em outro corpo. É uma das coisas em que o Espiritismo me parece injusto. É que, segundo a doutrina da reencarnação, você irá ser punido por aquilo que não se lembra mais, estando em outro corpo, e portanto não há um senso de responsabilidade individual. Todo pai que vai disciplinar um filho, ele diz, olha, você fez isso, é por isso que você vai ser disciplinado. Mas segundo a visão do karma, da reencarnação, numa reencarnação seguinte, eu vou passar por padecimentos pelo que eu fiz na anterior, mas sendo que eu não me lembro do que fiz de errado na anterior. Então eu estarei sendo julgado sem saber o porquê, e estarei sendo julgado quando eu não estou mais nem naquele corpo com o qual eu fiz as coisas erradas, mas estou em outro corpo. É uma doutrina que tira a ideia de responsabilidade pessoal, mas a Bíblia é tão firme na ideia de responsabilidade pessoal, que ela diz que nós só iremos responder para recebermos galardão pelas nossas obras quando nós estivermos no corpo com o qual fizemos aquelas obras. Então Paulo, depois de falar da ressurreição, por estar ela relacionada com o tribunal de Cristo, com os galardões, ele diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma terceira coisa aqui a ser dita. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 11, o seguinte: e se o Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui está dizendo que se em nós estiver o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dos mortos, esse Espírito Santo que está em nós vivificará, não é ressurreição, é uma vivificação, inclui a ressurreição, mas inclui algo de agora. Ele vivificará os nossos corpos mortais. Não é o corpo morto, é o corpo mortal, como ele está agora, vai trazer vitalidade ao nosso corpo mortal. Há uma promessa bíblica, segundo a qual o Espírito Santo em nós é o penhor da herança da ressurreição, é uma garantia de que nós haveremos de ressuscitar no porvir. Mas como o Espírito Santo em nós pode ser uma garantia de ressurreição? É porque ele já trabalha em nosso corpo agora. Quando nós fazemos a obra de Deus, irmãos, nós recebemos uma força vital do Espírito Santo, sobrenatural, para fazermos coisas
que nós naturalmente não seríamos capazes de conseguir fazer, para nós termos uma disposição, uma força física, que naturalmente nós não teríamos. E quando nós temos essas experiências de fazendo a obra de Deus, sentir uma vitalidade sobrenatural, o Espírito Santo dando vida ao nosso corpo, isso é um penhor, é uma garantia da ressurreição. Curiosamente, Jesus teve isso também. Lá no Monte da Transfiguração, o Espírito de Jesus Cristo divino resplandeceu no seu corpo, suas vestes resplandeceram, seu rosto ficou brilhando como o sol. E a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que aquela experiência foi para prepará-lo para a morte. Na verdade, era para que Jesus pudesse ver naquele momento a glória que ele teria na ressurreição. E enquanto o homem ser confortado para a morte, vendo o que se seguiria depois com a ressurreição. E nós crentes temos essas experiências, que são uma antecipação, obviamente, miniaturizada da glória da ressurreição. Quando nós recebemos uma força especial para fazer a obra de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não parecia estar sentindo o impacto das pedras, porque o que ele estava a dizer era: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Senhor, não impute aos que me apedrejam este pecado. Estava vindo uma força sobrenatural. Os grandes mártires que cantavam enquanto eram devorados por feras, os reformadores que morriam cantando nas fogueiras da Inquisição, eles tinham uma vitalidade sobrenatural. Martinho Lutero morreu na oportunidade em que foi fazer uma viagem para reconciliar duas famílias que estavam em litígio. E ele estava tão fraco que ele acreditava que iria e de lá voltaria para morrer em casa, mas ele morreu por lá mesmo. Mas indo para reconciliar essas duas famílias, ele pregou inúmeras vezes, celebrou a ceia do Senhor 2 vezes. De onde é que vinha a força, irmãos, desses homens? De onde é que vinha esse espírito incansável? Era o Espírito Santo dando vida ao corpo mortal. Lá na 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz a partir do verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, que eram os padecimentos que sofriam, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Veja o que Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12. 2 aos Coríntios 12, versículos 9 e 10. E disse-me, o Senhor disse a Paulo em oração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, nós experimentamos, na medida em que padecemos na obra de Deus, o poder da ressurreição de Cristo fervilhando em nosso corpo. Lá em Filipenses, capítulo de número 3, Paulo fala no verso 10, para conhecê-lo, ou seja, Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo diz: eu desejo conhecer a Cristo
E o poder da sua ressurreição na comunicação das suas aflições. Sendo afligido ao fazer a obra de Deus, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Uma força vem, uma vitalidade vem quando estamos fazendo a obra de Deus. Por isso um John Wesley podia dizer aos 80 anos que tinha mais vigor do que quando era jovem. E um Caleb pôde dizer a mesma coisa para o povo de Israel, que podia ir para o campo de batalha, porque ele, mesmo naquela idade, ainda sentia força para lutar. Por isso Sansão tinha força para enfrentar os seus inimigos, ainda que múltiplos, e Davi, o pequeno Davi, tinha força para colocar um gigante no chão com a pedra que lançou sobre ele. Deus nos dá, irmãos, esta força sobrenatural para fazer a obra de Deus. Quer ter uma vida com disposição? Faz a obra, meu irmão. Prega o evangelho. Pode prestar atenção àqueles crentes que não param de falar de Jesus. Eles têm uma força fora do comum. Eles nunca se desanimam, nunca se abatem. O irmão Saldanha pregava lá na Praça do Ferreira conosco. E ele tinha vários problemas de saúde, e o médico dizia para ele que ele não poderia pregar, e ele insistia em pregar, e o médico dizia: então você vai pregar apenas 15 minutos no máximo, se você fizer esforço, você vai morrer. Ele disse: doutor, eu prego meia hora, 45 minutos. O médico disse: mas você pode morrer. Ele disse: cuidado, doutor. 2 médicos antes do senhor disseram isso para mim. Os 2 morreram e eu continuo pregando na praça. Uma força, irmãos, que dá o indicativo daquilo que virá ao nosso corpo pela ressurreição. Se você fizer a obra de Deus, você vai ter esta experiência sobrenatural. Deus quer que sejamos abundantes, então Ele vai nos dar essa santa disposição. A minha esposa é testemunha. Tem dias que eu estou me sentindo mal, com dores no corpo, e eu fico olhando para o relógio, esperando a hora do culto começar, porque eu sei que quando eu chegar nesse púlpito e abrir a boca, o que tiver de dor vai passar para trás. O que tiver errado se conserta, irmãos, porque vem o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ao menos enquanto eu estiver fazendo a obra, o Senhor me sustenta. Por isso, depois de falar em ressurreição, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo fala desse julgamento futuro, sobre o qual eu falei, onde todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Primeiro aos Coríntios 3, Paulo diz o seguinte, a partir do verso de número 5: pois quem é Paulo? Porque alguns estavam querendo dizer: eu sou de Paulo, eu sou paulino, como se pudessem estar mais avantajados pela ligação com um apóstolo devoto. Mas Paulo está criticando isso. Ele diz: pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Primeiro Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento, e quem deve ser glorificado é quem deu o crescimento. Mas depois ele diz também que por ter plantado, outro ter regado, cada um vai receber o seu galardão, a sua recompensa, de acordo com o que fez. E ele prossegue, verso 9: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um
como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Paulo compara a obra de Deus com a construção de um edifício. Como ele era um missionário, ele começava uma igreja, outro vinha em seguida para dar continuidade. E aí ele diz: eu, como um arquiteto sábio, lanço o fundamento. Agora veja o que vem depois de mim, para que edifique corretamente. Veja como vai edificar. O que vai sustentar, irmãos, os crentes é o fundamento. O que garante salvação é o fundamento. Se alguém não lançar o fundamento, já começa tudo errado. Já não é a igreja de Cristo que ele está edificando. Se alguém pregar outra coisa, que não o evangelho genuíno de Cristo, se deturpá-lo, se corrompê-lo, se não lançar o fundamento, então tudo está prejudicado. Ali não tem evangelho, ali não tem igreja. Paulo diz que o fundamento é a base de tudo, que ele lança o fundamento. E no verso 11 ele diz qual é o fundamento: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A pedra sobre a qual a igreja é edificada é Cristo. O fundamento é Cristo. Não há outro fundamento. O próprio Pedro, que alguns querem colocar como a pedra sobre a qual a igreja é edificada, mas ele é só um Petros. Pedro vem de Petros, que é uma pedra pequena, um tijolo na edificação, não a pedra fundante. Até mesmo Pedro diz em Atos 4, 11 e 12, Pedro diz: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, os judeus, mas que Deus colocou como a principal pedra de esquina. E então ele segue dizendo: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para que haja salvação não basta pregar a Cristo, é preciso pregar a Cristo com exclusividade. Ele é o único mediador, conforme Paulo disse a Timóteo na sua carta, capítulo 2, verso 5. Ele é o único advogado, conforme diz João na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 1. Ele é o único sumo sacerdote, conforme Hebreus 8 e 1. Paulo diz que não pregava a ele próprio, pregava a Cristo. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz o seguinte, a partir do verso 12: quero dizer com isto, ele está repreendendo aquela igreja, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. E Paulo diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo diz: ainda bem que eu não batizei muita gente por aí, para ninguém dizer que vocês foram batizados em meu nome. Eu não fui crucificado por vocês, eu não morri por vocês, vocês não foram batizados em meu nome. Paulo diz o seguinte, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 5. Segundo aos Coríntios 4 e 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor,
e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Nós não pregamos a nós, pregamos a Cristo como Senhor. Nós somos servos de vocês, servos da igreja. Jesus, irmãos, é o único que deve ser pregado. Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. O que Paulo pregava era Cristo. Veja o que ele diz na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 28, ele falando de Jesus, Colossenses 1, 28, ele diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia, que é aquele poder sobrenatural que vos falei, segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo diz: eu anuncio Jesus, eu prego sobre Jesus, eu admoesto sobre Jesus. Um dos maiores desafios da igreja primitiva e também nos nossos dias, irmãos, é não deixar que a cultura secular ou a cultura pagã, a cultura circundante, acomode a nossa pregação ao gosto do ouvinte. Naquela cultura pagã em que os apóstolos viviam, estavam toda hora os ouvintes querendo receber o evangelho pregado, mas ajustando a cultura pagã. Veja o que está escrito, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, capítulo de número 14. Atos 14, depois que Paulo, em nome de Jesus, traz cura para um coxo, veja o que acontece em Atos 14, a partir do 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, o coxo. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Mercúrio era o deus porta-voz. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Se Paulo, irmãos, fosse dado ao sincretismo e quisesse a todo custo apenas a vitória da sua mensagem, ainda que ela própria fosse sacrificada, Paulo teria feito alguma correlação. Eu sou Mercúrio de uma outra forma. Eu sou Júpiter, mas de uma forma cristã e tal. E feito um sincretismo. Mas Paulo diz: não, meus irmãos, nós viemos para pregar a vocês que deixem estas coisas. Essas vaidades, nós somos como vocês. Michel de Certeau, um historiador católico muito conhecido, ele conta que quando os missionários católicos chegaram num lugar da América, eles forçaram índios à conversão, ou induziram, barganharam, índios que não tinham convicção de deixar realmente suas religiões originárias.
E como os católicos tinham as suas imagens de escultura para culto, uma coisa que já foi um erro ao longo do tempo, um índio chegou para um padre e disse: me deixe fazer uma imagem de São Pedro para colocar no altar. E o padre deixou. E o índio fez lá uma imagem de São Pedro, ele colocou no local. E o padre começou a perceber que todos os índios só iam para aquela imagem, para levar flores, para fazer preces diante dela. E terminou descobrindo que aqueles índios continuavam adorando sua divindade, agora dizendo que era São Pedro. O sincretismo, irmãos, é inadmissível, e a concessão para ter imagem já foi o grande sincretismo maligno que aconteceu à igreja romana. Quando os jesuítas chegaram lá na China, na Ásia, tiveram inúmeros problemas com os franciscanos, que eram um pouco mais rigorosos, porque eles diziam ter convertido pessoas ao catolicismo deles, mas aquelas pessoas continuavam em suas casas, mantendo o culto aos ancestrais mortos. E os franciscanos atacaram os jesuítas, os dominicanos também, e os jesuítas respondiam: mas nós não temos o culto aos santos, que também foi uma concessão errada. Então nós podemos tolerar, ainda que de forma doméstica, que eles mantenham suas tradições e o culto aos seus ancestrais. Nós não podemos, irmãos, misturar o evangelho para ganhar terreno. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo de número 10, Atos 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Atos 10, versículos de número 19 e 20, Atos 10, 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro foi. Lá no verso 25, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, que era um romano, a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Levanta-te, que eu também sou homem. Eu fico pensando, irmãos, estes homens aceitariam culto a eles depois da morte? Aceitariam veneração deles depois da morte? Que preces lhe fossem dirigidas, se soubessem que elas estavam sendo, porque no céu quem está lá não sabe do que ocorre aqui? De maneira nenhuma. Eles apontavam para Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos qualquer coisa que, por exemplo, coloque Maria num patamar elevado. Nós vemos que Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela nunca se disse senhora. Maria aparece nos evangelhos em circunstâncias especiais do nascimento de Cristo, quando ela vai com os irmãos de Jesus para levar Jesus do local, porque eles pensam, a própria Maria e os irmãos de Jesus, que ele está fora de si. O momento das bodas de Caná, que ela informa, não pede, que faltou vinho. Nós temos esses episódios, ela lá aos pés da cruz, no início do livro de Atos, ela orando lá no dia de Pentecostes. Mas nós não temos nenhuma passagem que a coloque numa posição especial, lá no céu, a nosso favor. Pelo contrário, uma vez chegam para Jesus e dizem: bem-aventurado o ventre que te gerou, os seios que te amamentaram. Jesus disse: mais bem-aventurado é quem faz a vontade de Deus e aguarda. Quando dizem: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, eles: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que faz a vontade de meu pai é minha mãe, são meus irmãos. O que nós vemos sobre Maria nas epístolas, irmãos? O que nós vemos? Nada. Nem no curso do livro de Atos, a não ser no primeiro capítulo, quando ela estava orando com outras mulheres e os discípulos. Mas nós não vemos nada disso. Mas fizeram um sincretismo de Maria com deusas pagãs, de maneira, irmãos, que a rainha dos céus, que era uma deusa pagã, conforme Jeremias 7, que o povo de Israel venerou por um tempo e foi reprovado pelo profeta.
misturou-se com a figura de Maria, que recebeu esse título na igreja romana de Rainha dos Céus. Alguém já disse com muito acerto: as missões são a mãe da teologia. O que os que falaram assim queriam dizer era o seguinte: a igreja, ela formula didaticamente o que já está na Bíblia para reagir às heresias, às noções erradas daqueles que estão sendo evangelizados. Por isso Lutero, que era um desbocado, disse uma vez, e os católicos pegam uma frase isolada para poder tentar macular a sua honra, mas ele disse: o diabo é o pai da minha teologia. Ele não queria dizer que o diabo a tinha ensinado, mas ele queria dizer: foi o diabo dizendo bobagem que me levou a fazer teologia para confrontá-lo. A minha teologia é a teologia de revanche contra a heresia. Ele queria dizer isso: minha teologia é para confrontar as mentiras que o diabo propõe. Quanto mais ele mentir, mais eu vou reagir contra a teologia que o refute. A igreja primitiva não transigiu, mas enfrentou fortemente tudo isso e não recuou. Só há um fundamento. O fundamento é Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é Maria, não é Papa, é Cristo. Lá em Efésios, capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, Efésios 2, a partir do verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento, que é a revelação que Deus deu aos apóstolos e profetas. A igreja está fundada sobre a Escritura, cujo centro, a principal pedra de esquina, é Cristo. Em Efésios 3, Paulo fala sobre apóstolos e profetas, quando ele diz o seguinte, nos versículos 4 a 6, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo está dizendo que aquilo que não foi conhecido do Velho Testamento sobre a igreja agora foi revelado a santos apóstolos e profetas, e a igreja está edificada sobre essa revelação dos santos apóstolos e profetas, que é a Bíblia, da qual Jesus é a principal pedra, é o assunto central. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João diz acerca de seu evangelho: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, a igreja está fundamentada sobre a Escritura, e o assunto da Escritura, a pedra angular da Escritura, é Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Voltemos lá para a carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Diz assim a partir do verso 11 então: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Veja, ele, para poder distinguir as obras, ele diz: alguns têm obras que são como ouro, alguns têm obras que são como pedras preciosas, mas alguns têm obras tão fracas, que são como madeira, que são como feno e palha. Mas haverá um dia para examinar, para testar a obra de cada um. É aquele dia de que vos falei, quando Jesus vier.
A igreja foi arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitaram, e nós que estivermos vivos fomos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos no tribunal de Cristo, o tribunal de galardões, lá no céu. Nesse dia, Deus, para galardoar, vai pôr à prova a obra que nós fizemos sobre a terra. É interessante, irmãos, que por aqui falar em fogo, há alguns que pensam que tem alguma coisa a ver com o purgatório. Jamais poderia ter a ver com o purgatório. Vou lhes dizer por quê. Porque isso aqui acontecerá quando o corpo ressuscitar. A doutrina errônea do purgatório, que ganhou definição final do século XII, numa série de sincretismo com o paganismo, ela diz que é depois que a pessoa morre, no estado intermediário, que alguns vão para o purgatório. Não é depois da ressurreição física, mas esse julgamento será depois da ressurreição. Aliás, eu é que sempre tenho uma pergunta para quem acredita em purgatório. Se a pessoa morre e vai passar, por exemplo, muitos anos no purgatório, eu pergunto, e se ela morrer nas vésperas do dia da ressurreição, como é que ela vai para o purgatório se ela vai ter que ressuscitar com o corpo? E se o purgatório é para as almas, no estado intermediário? Se a Bíblia diz que quando Jesus vier, os que estivermos vivos seremos transformados e com um corpo glorioso vamos para o céu, como poderíamos ter passado pela morte para ir ao purgatório? Quer dizer que alguns passam muito tempo no purgatório, mas aqueles que morrerem bem pertinho da vinda de Jesus saem logo de lá para a ressurreição. Veja que imbróglio dá essa doutrina. Aqui não fala nada de purgatório, nem o texto de Macabeus. A outra fonte para alguns do purgatório é uma parte lá do livro de Macabeus. Macabeus é um livro que não faz parte da escritura do judeu, do Velho Testamento judaico. Ao longo do livro é dito várias vezes que naquele tempo não havia profeta em Israel, portanto não tinha ninguém inspirado escrevendo um livro, já que não havia profeta. No livro de Macabeus, no epílogo, o autor do livro pede desculpa se tiver cometido algum engano, então, portanto, ele não estava inspirado por Deus. Mas mesmo aceitando que ele tenha algum valor, o que eles inferem dali para dizer algo sobre o purgatório é o momento em que tem pessoas orando por mortos. Quando você vai ler, não tem nada a ver com o purgatório. Primeiro, eles estão orando por judeus que foram encontrados mortos com ídolos pagãos. Se fosse a doutrina romana, a idolatria de ídolos pagãos é pecado mortal, vai direto para o inferno, não iria para o purgatório. Então os tais nem purgatório iriam para ter algum valor orar por eles, porque eram idólatras. Mas quando você lê o texto, você vê que aqueles judeus oram para que estas pessoas, quando houvesse a ressurreição, pudessem ressuscitar para voltar novamente a Jerusalém. Eles estão orando para que elas possam participar do momento em que a nação vai ser restaurada outra vez. Não tem nada a ver com o purgatório. Mas aqui diz que a obra de cada um será provada. Note, o que vai ser julgado não somos nós, nesse aspecto, mas a nossa obra. Seremos galardoados de acordo com ela, mas o que o texto está falando que vai ser posto à prova, não somos nós, é a nossa obra. O fogo aqui não tem nenhum sentido de condenação, embora seja de juízo. Não é um fogo de condenação, mas de juízo. Juízo no sentido de julgamento. É um fogo que traz à evidência o que está oculto. Assim como a luz faz aparecer o que está nas trevas. Jesus tem os olhos como tocha de fogo, porque a tudo prescruta. O fogo aqui mencionado não é um fogo para queimar pessoas, é um fogo para revelar o que está oculto na obra. Por isso que diz o versículo de número 13, a obra de cada um se manifestará. O fogo é para manifestar, trazer a evidência. Não é uma pena executada de fogo para queimar alguém. Não, é um fogo para revelar. É um fogo para evidenciar.
A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha como a Bíblia é perfeita, irmãos. O ouro, a prata, pedras preciosas, são metais que surgem mais no interior da terra, onde é forte o calor. Por isso esses metais resistem ao fogo. A palha, o feno, é aqui na superfície, longe do calor central da terra, e por isso são mais suscetíveis à combustão e ao desfazimento pelo fogo. É como se o Espírito Santo, que aqui é o fogo, naquele dia fosse identificar até que ponto ele esteve envolvido naquela obra, até que ponto aquela obra foi dele em nós, ou foi só uma coisa nossa. E diz o versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra aguentar o teste do fogo, se não se consumir pelo fogo, se ela tiver uma substância firme, então seremos galardoados. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Note, o que vai se queimar não é a pessoa, é a obra. Não é que o crente não tivesse obra, ele tem, mas ela é de palha e feno. Ele teve uma vida diferente do incrédulo. Ele teve obras de um salvo, mas elas foram tão pequenas que não serão correspondidas por um galardão. Por isso um detrimento. O que é um detrimento? É você trabalhar sem receber salário. Você fez, mas aquele esforço não vai ter recompensa. O tal sofrerá detrimento, mas será salvo, todavia, como pelo fogo. Numa das obras mais importantes sobre grego no Novo Testamento, o autor lembra que salvo aqui é uma palavra que quer dizer resgatados. Resgatado quer dizer seguro. É como quem diz, ele vai passar seguro pelo fogo. Sua obra vai se queimar, mas ele vai estar seguro atravessando o fogo. O fogo não vai atingi-lo. Ele será salvo através do fogo. Ele passará seguro através do fogo. A obra se queima, mas ele não. Ele estará seguro. Porque nenhum crente vai para purgatório. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas, meus irmãos, haverá o dia em que nós compareceremos. Haverá o dia em que Deus vai testar aquilo que fizemos. Haverá o dia em que, se nós estivermos labutado na seara do Senhor, seremos recompensados. Por isso Paulo diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Melhor do que as coisas que conquistamos aqui, melhor do que as coisas que recebemos nessa vida, vai ser de chegar diante de Deus e ouvir o Senhor reconhecendo aquilo que fizemos por Ele, com zelo, com fervor, com amor e dedicação. Seremos transformados, teremos um corpo glorioso. O final não é aqui, é lá. Por isso vamos correr e ser abundantes na obra de Deus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por esta mensagem, Senhor, que não falha, por este fundamento seguro em Cristo Jesus, razão e causa da nossa salvação. Que o Senhor, meu Pai, traga aos corações a contrição, o arrependimento, traga aos teus servos um senso de urgência, meu Pai, para pregar a palavra, um zelo para fazê-lo com constância e firmeza, com abundância, Senhor, para vermos também, meu Pai, no nosso corpo a manifestação da vida de Cristo. Nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus.
Amém. Se houver alguém nessa noite que diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo e confiar nele, somente nele, para a minha salvação. Eu quero recebê-lo como único, todo suficiente mediador, intercessor, salvador, advogado. Eu quero que ele mude a minha vida, perdoe os meus pecados. Se você está desviado, quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém nesta noite, aproveite este momento importante. E que todos nós, irmãos, falemos de Jesus ao nosso próximo, ao nosso vizinho, aos nossos familiares. Que preguemos a mensagem da cruz com senso de urgência e de diligência. Eu aproveito para lembrar que na quinta-feira, agora, nós teremos o culto da Comune, da Comunhão Universitária Evangélica, aberto a todos. Convidem outras pessoas. Como é o mesmo dia de comemoração do aniversário da Reforma Protestante, o tema será a Reforma Protestante e as universidades. Então, nós vamos ver como Deus levantou homens dentro do meio acadêmico para trazer a sua verdade, para propagar a sua verdade. Vai ser uma bênção nesta quinta-feira, às 19h30. Então, vamos orar ao Senhor. Se houver aniversariantes ainda